Marcos 8, 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizes os homens quem eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vamos orar, pedindo para que Deus nos conceda a graça de compreendermos o texto. Deus querido, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, podendo ouvir a sua palavra que foi lida mais uma vez. Te agradecemos pelo privilégio de termos sido alcançados por tua graça, atraídos à sua presença. E nesse momento, ó Deus, como servos que somos, humildemente suplicamos pela graça, pela misericórdia do Senhor, que perdoe os nossos pecados e que na ação do Espírito Santo possamos compreender esse texto com profundidade e que, agindo o Senhor em nós, no mais profundo do nosso ser, possamos responder com fé a esta que é a palavra do Senhor para a tua igreja. Sê comigo nesta hora, com cada um dos meus irmãos que aqui estão, bem como com aqueles que, seja de perto ou de longe, nos acompanham, ó Deus, por meio desta transmissão. Que a todos o Senhor se revele poderosamente, a fim de que possamos nos voltar ao Senhor e render toda a honra, glória e louvor que te é devida. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Jesus está caminhando com seus discípulos. Como eu disse já algumas vezes nas últimas semanas, Jesus se aproxima daquilo que hoje nós entendemos ser a metade, a parte final, a terceira parte do seu evangelho, do seu ministério. Jesus está caminhando-se para Jerusalém, apontando para o desfecho final do seu ministério terreno, apontando, portanto, para a cruz, para a perseguição, para a rejeição final, para o seu sofrimento, para a sua morte vicária e para a sua ressurreição, para que então o plano salvífico de Deus fosse plenamente cumprido. E a esta altura, Jesus já havia trazido aos seus discípulos, às multidões, muitos ensinamentos acerca do plano salvífico de Deus. Para mostrar-se como o poderoso Filho de Deus, Jesus operava muitos milagres. Jesus curava enfermidades físicas. Jesus tratava de problemas emocionais. Jesus acolhia aqueles que eram rejeitados pela sociedade, até mesmo pelos religiosos. Jesus estava provando o interesse de Deus para com o ser humano pecador. E num dado momento da caminhada de Jesus, aprove ao Senhor chamar mais atenção para a sua pessoa, para quem Jesus é de fato.
e não simplesmente para os milagres que ele operava. Jesus, por meio dos seus discursos e atitudes, provocou a rejeição de muitas pessoas. Os religiosos, então, foram os primeiros a se manifestar. Eles não aceitaram Jesus. Eles viviam perseguindo Jesus, e onde Jesus estava, eles estavam também tentando de alguma forma discutir com ele, tentar o mestre, para que de alguma maneira eles pudessem pegá-lo em flagrante delito contra a lei de Deus, para que assim pudessem descreditá-lo, desacreditá-lo, incriminá-lo, e ele fosse então esquecido de vez, fosse tido como mais um agitador. Mas eles não conseguiam fazer isso, e isso aumentava a rusga dos escribas e fariseus, bem como daquelas seitas religiosas que andavam atrás de Jesus. No texto da semana passada nós vimos que Jesus faz uma advertência muito clara e direta aos seus discípulos quanto àquilo que ele chamou de fermento dos fariseus. Jesus estava referindo-se à capacidade de influenciar que os fariseus e escribas tinham, de como a incredulidade, por menor que seja, ela produz efeitos desastrosos. Meus irmãos, isso nos chama a atenção para o fato de que, se Cristo não for o centro da fé que professamos, tudo o que nós fizermos aqui está terrivelmente contaminado e nada se aproveita para os propósitos de Deus. Quando Cristo deixa de ser o centro da nossa teologia, nós desenvolvemos filosofia mundana, que pode apalpar, afagar o ego de muitas pessoas, mas não tem o poder transformador, confrontador, restaurador, reconciliador que o Evangelho tem. Jesus está chamando a atenção para o fato de que a incredulidade daqueles religiosos podia causar muitos estragos, assim como para o fato de que, se não cremos em Jesus, por aquilo que Jesus é, tudo aquilo que cremos está prejudicado. Jesus disse: acautelai-vos quanto ao fermento de Herodes. Herodes era mau no coração, rebelde contra Deus. Ele consentiu, ainda meio que contra a vontade, mas consentiu com o sacrifício de João Batista em ser decapitado para cumprir os caprichos de sua mulher, que nem deveria ser sua mulher. Quando Marcos narra aquele fatídico evento da morte de João Batista, o evangelista faz questão de dizer que Herodes não queria, Antipas não queria que João Batista fosse morto, porque costumeiramente ele ouvia os ensinamentos de João Batista e de boa vontade consentia com tais ensinamentos. Mas apenas consentir com a mensagem do Evangelho não faz de alguém evangélico. Consentir com os ensinamentos de Jesus, assentir, concordar, não faz de ninguém um cristão verdadeiro. E embora Herodes concordasse com a mensagem, estivesse interessado, isso não mudava a sua vida. Isso nos faz pensar, irmãos, como o fermento de Herodes simboliza aqueles que concordam com os ensinamentos de Jesus. É bom. Jesus é mestre. Os ensinamentos de Jesus: ama a Deus sobre todas as coisas e principalmente o próximo como a ti mesmo. É bom. Isso estabelece ordem na sociedade. Mas embora muitas pessoas, e são muitas pessoas que concordem com os ensinamentos de Jesus, não são tantos assim que se submetem a toda a palavra de Deus. Então Jesus parte dali como alguém que diz: não deem ouvidos a esse tipo de influência. Jesus sai e ele então chega à cidade portuária de Betsaida, uma cidade muito conhecida, importante. E assim que Jesus aporta ali, acontece mais um fato recorrente. Alguns trazem à sua presença um homem enfermo. E este é, portanto, o texto da nossa reflexão nesta manhã.
O texto que lemos trata, portanto, entre outras coisas, e eu sei, meus irmãos, que você possivelmente já leu esse texto algumas vezes ao longo da sua caminhada. Eu sei também que você já ouviu a exposição desse texto em muitas vezes, aqui ou fora daqui, e muitos foram os ensinamentos de Deus para a sua vida em todas estas ocasiões. E por isso, crendo que é palavra de Deus para nós, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que Deus traga algo de novo para nós, para que Deus reafirme a sua palavra no nosso coração. Portanto, entre outras coisas que você já aprendeu na leitura do texto, em outras exposições, pregações, reflexões, devocionais, tem inclusive o Café com Bíblia, um devocional nesse texto. Hoje eu gostaria de apontar, de fazer um destaque que esse texto parece me apresentar, que é acerca do discernimento, a necessidade de termos discernimento espiritual. E quando olho para o texto, na proporção que lemos, e é por isso que eu me estendi um pouco mais em 3 momentos distintos, eu consigo ver muito claramente como 3 quadros distintos pintando uma mesma história que aponta para a necessidade de termos discernimento espiritual e como tal discernimento influencia no nosso relacionamento para com Deus. Porque discernimento espiritual é um assunto central, vital para o nosso desenvolvimento enquanto cristãos verdadeiros, que não apenas ouvem a palavra, concordam com a palavra, mas se submetem a esta palavra. Então, quando nós olhamos para o texto, como eu disse, nessa proporção, dos versos 22 em diante, nós percebemos um primeiro quadro sendo pintado. E nós notamos a falta de discernimento desse cego. E eu quero chamar a atenção para a falta de discernimento físico desse homem. Irmãos, nós sabemos que esse homem era cego, e que por ser cego, ele não conseguia enxergar, e por não conseguir enxergar, ele não conseguia discernir absolutamente nada. Se é dia, se é noite, se o ambiente está claro, escuro, ou coisas desse tipo. O texto começa dizendo que ele não conseguia enxergar direito, absolutamente nada. E então, depois de uma primeira intervenção de Jesus, ele começa a ver. Mas a sua visão ainda não foi completamente restaurada. Jesus pergunta para ele: e aí, você vê alguma coisa? Assim, eu vejo os homens como árvores, como se ele dissesse: eu vejo pessoas como coisas. A minha visão ainda não está completamente restabelecida. O meu discernimento parece não estar completamente restaurado. Era ainda uma visão parcial, e por que não dizer uma visão distorcida das coisas? Tudo bem que se alguém olhasse para mim, podia ver sim um tronquinho, né? Mas olhar para todas as pessoas como árvores, com certeza era uma imagem distorcida. O texto caminha, e depois desta falta de discernimento físico do cego, nós somos apresentados à falta de discernimento agora não físico, mas espiritual da própria multidão. Eles não sabiam exatamente quem era Jesus. Jesus volta-se para os seus discípulos e pergunta. É a primeira vez que Jesus faz essa pergunta. É a primeira vez que Jesus parece estar preocupado ou tem a intenção de levantar este assunto. Quem as pessoas dizem que eu sou? Então os discípulos que andavam no meio da multidão ofereceram a Jesus algumas das respostas que o povo tinha na ponta da língua. Senhor, alguns estão pensando que o Senhor é João Batista, Elias ou alguns dos profetas. Aquelas pessoas estavam com falta de discernimento acerca de quem era Jesus. Elas estavam confusas acerca da natureza, da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que, como temos dito, nas palavras de Marcos, bem como de todos os evangelhos, é o poderoso Filho de Deus. Mas aquelas pessoas não haviam entendido isso. E eu quero aqui abrir um parêntese teológico antes de continuar.
Quando nós lemos esse texto, e eu sei que talvez isso já passou pela sua mente, eu sei que talvez em algum momento da sua caminhada, um espírita possa ter confrontado a sua fé com textos como esse. Está vendo como é que reencarnação está na própria Bíblia? Está vendo como reencarnação é algo tão lógico quanto possível? As pessoas já admitiam o fato de que Jesus poderia ser, por exemplo, a reencarnação de João Batista, que havia morrido há 1 ano atrás, a Elias, morto há muitos anos atrás, ou algum dos profetas que teria voltado. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de argumento. E quem sabe, você não tenha coragem de reconhecer, mas já tenha pensado a respeito disso. Parece estranho, não é? Só parece. Não é. Quando nós olhamos mais atentamente para o texto, nós percebemos na fala dos discípulos que as pessoas não acreditavam de fato que Jesus era a reencarnação destes profetas que vieram antes dele, mas de que Jesus falava em nome de Deus, tal como eles. Jesus tem autoridade como tinha João Batista. Jesus opera milagres como operava Elias. Jesus é tão importante como era Moisés. Perceba, irmãos, que esta é uma expressão da verdade, mas é apenas parcial. Nós temos estudado nas quartas-feiras acerca da superioridade de Jesus em relação aos santos homens de Deus do Antigo Testamento. E embora estes, inclusive que foram citados aqui, outros não nominados, mas nós percebemos aqui na citação dos demais profetas, eles foram os santos homens de Deus que serviram a Deus com fidelidade, como o autor de Hebreus faz questão de mencionar a fidelidade de Moisés, mas eles são incomparavelmente inferiores a Cristo. Cristo é superior a eles, porque além de homem, Cristo é perfeito, e isso distingue a pessoa de Cristo de qualquer de nós. E como se isso não bastasse, Cristo é ainda superior, porque além de homem, ele é plenamente Deus. Faltava discernimento de quem era Jesus para aquelas pessoas. Eu penso que nós vivemos numa sociedade que peca por não ter discernimento de quem é Jesus. Irmãos, eu vejo muito hoje em dia cristãos, pelo menos pessoas que se dizem cristãs, colocando Jesus contra a parede, como se Jesus fosse um mero garçom que foi enviado por Deus para me servir e me atender em todos os meus caprichos, marcando hora, data, momento e forma litúrgica para que Jesus se manifeste e faça exatamente o que eu quero, na medida que eu desejo. Irmãos, eu vejo hoje em dia pessoas se referindo ao mestre dos mestres, como se fosse um amiguinho da escola, alguém que você está disposto a conversar no outro dia, mas que em um determinado momento não fez aquilo que você esperava. Você vira o rosto, faz beicinho. Não somos mais melhores amigos, talvez conhecidos. Pessoas que se dizem chateadinhas com Deus, porque veja bem, eu tenho pedido cura para Deus e continuo enfermo. Eu tenho pedido para Deus prosperidade e continuo pobre. Como se Deus fosse como nós, falível, imperfeito, e que por isso Ele não atendesse à necessidade do nosso coração. A multidão de Betsaida não havia entendido quem era Jesus. E quando nós não entendemos, não temos discernimento de quem Jesus é, homem, mas Deus, todo o nosso relacionamento vai ficar prejudicado. Nós começaremos a nos relacionar com o Deus Criador de todas as coisas, nosso Salvador, como alguém descartável, que no momento da aflição é evocado como num ritual xamã, como num ritual de feitiçaria. Eu vou invocar a presença como se Deus fosse um mero serviçal.
quando nós temos discernimento de quem é Jesus, a nossa vida é transformada pela presença contínua do Deus encarnado ressurreto em nós, que se manifesta nas nossas palavras de ponderação e no nosso testemunho de submissão. Essa semana eu estava com a Fernanda em Alfenas e o Azaf estava comigo no carro. Nós ficamos um tempão, os irmãos perceberam, né? Está faltando medicamento. Eu gastei mais de estacionamento no centro de Alfenas, parando e procurando uma farmácia que tivesse remédio do que com o próprio remédio. Na brincadeira, remédio está caro, foi muito caro. Mas aí, num dado momento, a Fernanda foi e eu fiquei com a Azaf no carro, para que a gente não precisasse ficar. A gente se dividiu ali nas tarefas. E aí, eu estava parado dentro do carro nessa hora, e chegou um jovem, 12 anos, tipo o Mateus, assim, os meninos da igreja, tamanho da Sara, chegou, bateu no vidro. Eu já falei, é um assalto, né? É um assalto. Já fiquei assim, eu estava com o celular na mão, respondendo mensagem dos irmãos, e aí eu baixei no vidro. Com licença, o senhor pode comprar um picolé para me ajudar? Eu falei, fiquei aliviado porque não era um assalto, e fiquei triste porque eu falei, puxa vida, eu estou com começo de diabetes, tomando medicação por causa disso, meus exames completamente alterados, tendo que me abster de doce, apesar de amar doce, descobri que tem Cacau Show 0. Ontem eu fiz uma visitinha na Cacau Show. Vamos voltar. E aí eu disse para ele, o Azaf, com infecção de ouvido, tudo complicado, tem que tomar antibiótico via oral, antibiótico pingando no ouvido. Eu falei, sem chance. Eu disse para ele, não posso, filho, te ajudar hoje. O menino foi embora, pegou o carrinho gigante que ele estava carregando, porque os carrinhos do Rubervan são pequenininhos, são ergonômicos, dá para carregar. Agora lá em Alfenas tem uns carrinhos que parece o carrinho do Homerinho da verdura. É gigante. Dá para morar ali dentro se brincar. Um dia de calor dá para se fazer de picolé. Um menino daquele tamanho dá. E ele arrastou aquilo e eu fui vendo o menino se distanciar na praça de Alfenas. O Azaf disse, papai, a gente não podia ajudar aquele menino? Não, papai, o que aquele menino queria? Pai, queria vender um picolé. Mas o que ele falou? Eu falei, miserável. Ele perguntou se a gente podia ajudar ele comprando um picolé. Aí eu pensei, o papai não está podendo com doce e você está doente. Então por isso que eu não comprei. Mas o Azaf disse, papai, mas a gente não podia ajudar ele só para ajudar mesmo? Eu me senti um leitão na época do Natal, morrendo aos poucos, gritando por dentro, como alguém que perdeu a chance de testemunhar que eu poderia ter feito algo por aquele menino. Mas porque eu não vi um benefício imediato para mim, eu simplesmente lavei as minhas mãos. Irmãos, depois daquele momento eu fiquei desesperadamente procurando aquele menino. Eu preciso dar 10 contos para esse menino de todo jeito. Cavalo arriado passa na frente uma vez. Quando Jesus é Senhor das nossas vidas, esta percepção humana de custo-benefício, irmãos, ela é profundamente alterada. E o Azaf me fez perceber isso. Em terceiro lugar, nós olhamos para o texto e percebemos um terceiro e último quadro sendo desenhado na fala de Jesus. E agora quem manifesta falta de discernimento é Pedro. Sim, Pedro. E eu sei, talvez você possa estar revirando-se por dentro, dizendo, não, mas o único sensato aqui é Pedro. Quem é que confessou Jesus? A pergunta é, você continua a leitura? Às vezes, grandes demonstrações de fé apagam incongruências ao longo da nossa caminhada. E a gente não percebe essas coisas. A gente não percebe a nossa falta de discernimento. Quantas vezes, porque já fizemos pública a profissão de fé,
Quantas vezes, porque somos oficiais da igreja, pastor, presbíteros, diáconos, nós não percebemos que ao longo da nossa caminhada, nós temos atestado com as nossas atitudes, e também nos falta discernimento acerca de quem é Jesus. E eu queria começar chamando a atenção dos irmãos para a falta de discernimento desse cego. Discernimento físico, é verdade. Mas eu penso que existe algo de importante para nós aqui, e para isso eu queria chamar a atenção dos irmãos para 3 verdades acerca desse cego, que nós observamos nesse texto. E como o texto começa no verso 22, acompanhe a leitura ou releitura do texto. O texto diz que, então, chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Irmãos, no Antigo Oriente Próximo, a cegueira, ali nas imediações de Jerusalém, o povo judeu, naquela parte oriental, a cegueira era tida como uma grande maldição. Nós sabemos o quanto isso é difícil, o quanto é limitador, mas para a cultura oriental, ali, daquela parte do Oriente, isso era uma grande maldição. E o texto nos diz que foi levado à presença de Jesus um homem amaldiçoado. Um homem que era incapaz de discernir entre dia e noite, entre pessoa e pessoas. Alguém que era incapaz de discernir entre um caminho e outro. E o texto nos diz que este homem foi levado à presença de Jesus para que Jesus pudesse tocá-lo e então ele pudesse ser curado. Aquelas pessoas, irmãos, já ouviram falar da fama de Jesus, do jeitão de Jesus curar as pessoas, e era de muitas formas. E Jesus já havia realizado muitas curas, tocado em muitas pessoas, sido tocado por outras pessoas, e esse era o desejo daqueles que levaram o cego. Eu fico imaginando, irmãos, a cena de alguém que não consegue ver e não sabe que caminho seguir, que precisa encontrar a cura, mas não sabe como chegar à cura, como receber tratamento, e que, portanto, esta falta de discernimento, de orientação, impede o enfermo, nestes termos, amaldiçoado segundo a cultura do seu tempo, de chegar ao tratamento. E eu fico imaginando a cena de alguém conduzindo um cego, alguém que dá o braço, que oferece a mão para que seja tocado pelo enfermo, e então vai lhe apontando o caminho. É mais para cá, caminho, segurança, pare um pouco, existe um obstáculo, precisamos transpor essa dificuldade, viremos à esquerda, fujamos da multidão, existe um atalho, um caminho melhor a ser seguido. E eu fiquei no meu fantástico mundo de Bob pensando a respeito disso. E sabe que conclusão eu cheguei, irmãos? Não tem lá muita diferença da cegueira física com a cegueira espiritual. Não tem lá muita diferença entre alguém estar fisicamente sem saber a direção, no sentido físico, enfermidade física, de alguém que, embora consiga ver e andar e se orientar, está completamente perdido. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Lá, Paulo vai dizer que o Didi, o inimigo das nossas almas, cegou o entendimento dos incrédulos. Meus irmãos, é interessante perceber como a falta de orientação daqueles que possuem visão, mas que estão sem Jesus, é semelhante a um cego que não sabe para onde ir, que não consegue discernir entre um caminho bom e um caminho mau. O cego espiritual, ele vê fisicamente, mas não entende coisas espirituais. É como se algo estivesse encobrindo a sua visão, e no texto que citei nós sabemos do que se trata.
impedindo-lhes de ter discernimento perfeito. É por isso que o cego espiritual não consegue ir à cura, a Jesus, à presença de Deus por conta própria. Ele precisa ser conduzido. E isso nos traz uma lição muito importante e deve nos trazer nessa manhã um senso de responsabilização gigante. Se de fato, como a Bíblia está dizendo, que os incrédulos tiveram a sua visão espiritual encobertas pelo diabo, pelas coisas desse mundo, e nós somos aqueles que conseguem ver espiritualmente aquele que é a razão da nossa existência, e se nós entendemos que Cristo nos chamou para que de forma ordinária, pela pregação da palavra, pudéssemos conduzir cegos espirituais à presença de Jesus, isso deve provocar no nosso coração atitudes concretas em relação a essas pessoas. Concretas. Não estou tratando de teologia, missiologia, mas atitude prática na vida comum, que nos faça perceber a cegueira das pessoas e conduzi-las à presença de Jesus. Ninguém vai a Jesus por uma compreensão interior, pelo desenvolvimento intelectual, mas porque antes disso é atraído pelo próprio Deus. E Deus poderia ter se utilizado de qualquer metodologia, mas Ele decidiu, como Deus soberano que é, fazer isso de forma ordinária, normal, por meio da pregação da palavra. A ação das pessoas em direção a Jesus é sempre uma reação à pregação do Evangelho. Mas como crerão se não há quem pregue? Como virão se ninguém for enviado? Irmãos, queridos, nós somos chamados por Deus para sermos instrumentos na condução de cegos espirituais àquele que pode produzir convicção perfeita acerca de quem é Jesus. Nós não podemos trazer visão aos cegos espirituais. E todas as vezes que nós insistimos em fazer aquilo que só Deus faz, nós nos frustramos. Lembre-se aí, quantas foram as vezes que você investiu em alguém, que você discipulou alguém, que você buscou essa pessoa, trouxe na igreja, buscou os filhos, levou, fez de tudo para essa pessoa, e no único dia que você não pôde fazer, essa pessoa continua onde estava. Sabe qual é o problema disso, irmãos? É que nós alimentamos no coração a expectativa de que pelo nosso trabalho nós conseguimos ter o efeito daquilo que é trabalho do Espírito Santo. É Deus quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João 16:8. Isso não muda o fato de que Deus decidiu nos usar neste processo de alcance daquele que está perdido. Mas quem vai convencer o pecador não somos nós, não é o nosso discurso, não é a forma homilética que muitas vezes nós podemos pretender ter, não é a forma que nós fazemos as coisas, mas é o poder de Deus que se revela na exposição fiel das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos chamados a essa reflexão. Nós precisamos orar pelos cegos espirituais, para que o Espírito Santo toque nestas pessoas, para que elas venham à presença de Deus, para que nós sejamos enviados, como estes não nominados, que levaram o cego à presença de Jesus. Irmão, presta atenção aqui, presta atenção. Foram de suma importância aqueles que conduziram o cego à presença de Jesus, mas eles sequer são mencionados.
Porque o foco está no pecador e no Deus que perdoa pecados. Nós somos, como igreja, instrumentos de Deus para o resgate de pecadores. A glória é sempre de Deus, o alvo é sempre o pecador. Quando nós invertemos a ordem lógica das coisas e nos achamos muita coisa, nós perdemos a essência do que é ser igreja e do que significa serviço. Às vezes de forma anônima, às vezes sem ser notado, percebido, reconhecido humanamente falando. Irmãos, contente-se com a promessa de Deus, de que no último dia, naquele dia, embora a nossa geração não tenha sequer percebido o nosso trabalho, Deus reservou para aqueles que o serviram uma recompensa, um galardão. Pastor, o que é o galardão? Eu não faço ideia, eu não sei, mas uma recompensa de Deus pelo trabalho, às vezes anônimo, de conduzir cegos à cura. Segunda verdade, Jesus, parecendo... Enfim, Jesus realiza um milagre singular. Lendo o verso 23, nós percebemos algumas coisas um tanto quanto meio inusitadas Jesus fazendo aqui. Imagine, irmãos, alguém que poderia curar à distância. Lá no capítulo 7, quando uma mulher chegou à presença de Jesus, ela estava querendo as migalhas da graça do poder de Deus, intercedendo por sua filha que estava endemoniada. Jesus disse: pode ir embora que ela já está curada. Jesus curou por correspondência. Um decreto de Deus não conhece limitação espacial, geográfica, política, religiosa. Deus decide e isso acontece. Então é o mesmo Jesus do capítulo 7 agora. Eu não sei exatamente a proporção da saliva, mas eu fico me colocando na situação. Ainda bem que o pessoal era sério, não é? Mas algumas coisas inusitadas acontecem aqui, irmãos. Algo de diferente. Ao longo do seu ministério, Jesus se utilizou de muitas metodologias para curar as pessoas. Por exemplo, os evangelhos narram, ao todo, 7 curas de cegueira. E o mais impressionante é que em cada uma delas, Jesus se utilizou de uma metodologia diferente para fazer a mesma coisa. Jesus poderia ter dito: eu quero ver, veja. Veja lá de casa. Ele poderia. Mas em cada uma destas intervenções pessoais, Jesus não tratou apenas da limitação física, mas cuidou do coração do enfermo. É maravilhoso como nós lemos aqui, que o primeiro ato de Jesus foi acolher o cego e dizer: não é mais uma multidão, é alguém que, embora inclusive nós não saibamos o nome, Jesus conhecia a história e reservou na eternidade um dia para se encontrar com aquele ser. Jesus disse: vem cá. Jesus tira ele da aldeia. E por que isso merece destaque, irmãos? Porque nós entendemos o interesse pessoal de Jesus como indivíduo que somos, não apenas como um de uma multidão, mas alguém especial, que Deus, em Cristo Jesus, revelou atenção, e Jesus quis tratar aquele homem. William Hendriksen refere-se a esse momento do ministério de Jesus como sendo a dobradiça final, como sendo a última porta que abre para o desfecho do ministério de Jesus. E por essa razão, a partir de agora, nós veremos uma certa minguada nos milagres físicos, porque Jesus deseja muito mais chamar a atenção dos seus ouvintes para quem Ele é, muito mais do que por aquilo que Ele pode fazer. Jesus não está interessado em curiosos, mas em pessoas que creem que Ele é de fato o Cristo, o Filho de Deus.
Os escribas e fariseus pediram, no começo do capítulo 8, dá-nos um sinal. E Jesus disse, um sinal não lhe será dado. Vocês já receberam o sinal de Jonas. Jesus está apontando para a cruz. E ele pega esse homem. E ele então tem ali um momento especial com esse homem. Irmão, você se lembra no dia da sua conversão? A palavra foi pregada para muitas pessoas. Mas foi com você que Jesus tratou naquele dia. Eu choro à toa, né? E quando eu estava preparando, tinha uma nota no estudo. Eu me lembrei da varanda da casa da Damares. Porque foi ali que Deus falou comigo. Isaías 53 está escrito há muito tempo, mas naquele dia, Isaías 53 foi palavra de Deus para mim. Foi especial para mim. Como se o mestre me chamasse do lado e dissesse, agora é com você. Agora é com você. E nós percebemos isso na vida desse homem. Jesus dizendo, eu tenho um particular com você. Jesus se utiliza então em segundo lugar de um ritual tanto quanto estranho. E a gente fica pensando, eu preciso chamar a atenção dos irmãos para algo que transcende a nossa cultura ocidental pós-moderna. Naquele tempo, irmãos, a saliva era tida como um santo remédio para problemas oculares. Então, quando Jesus dá uma salivada ali no olho do enfermo, Jesus está fazendo aquilo que, em certa medida, em algum grau, era feito ali. É isso que as pessoas podem fazer. É esse o tratamento possível que você tem acesso. E Jesus pergunta para aquele homem, e aí, está vendo? Depois do ordinário acontecer, até aqui, irmãos, Jesus fez exatamente aquilo que os médicos curandeiros faziam. E aquele homem diz, melhorou. Estou vendo ali um pau-brasil, não, ele não tinha, né? Estou vendo ali um carvalho, estou vendo ali uma oliveira, porque ele via homens como se fossem árvores. Jesus disse, aquilo que os homens podem fazer não produz discernimento pleno. Eu conheço muitos teólogos, irmãos, que são PhDs em ramos de teologia, mas que não conhecem o Jesus que é centro dela. Eles até têm alguma orientação acerca daquilo que a Bíblia diz, mas não creem na Bíblia como verdadeira palavra de Deus. Isso é tudo o que o conhecimento humano pode oferecer. Quase nada. Quase nada. Enxergar seres humanos como coisas é quase nada. Apenas saber que Deus existe é nada. É necessário que nós nos curvemos diante dele. É necessário que Jesus seja mais do que um curandeiro, mais do que um amigo. É necessário que para nós Jesus seja Deus. Porque isso muda o nosso destino. Mas Jesus fez mais do que dar remédio para ele. O texto nos diz que Jesus impôs as suas mãos. Ali é Deus. E agora? Vejo perfeitamente. Existe algo de pedagógico na metodologia utilizada por Jesus. O processo de cura desse homem parece muito com a ação de Deus no nosso próprio coração, espiritualmente falando. Um dia antes, rebeldes, pessoas que não queriam a presença de Deus, e eu estou falando de mim. Quero lá saber de coisa de Deus, eu quero viver minha vida, quero ser feliz e pronto, buscando a felicidade onde o mundo está oferecendo. Mas um dia algo nos chamou a atenção, irmãos. E a gente passou a cogitar.
a palavra de Deus. O meio ordinário de conversão é a pregação. Um veículo humano que Deus se utiliza para fazer algo, para produzir um efeito espiritual. Mas a pregação, sem a ação do Espírito Santo, não produz conversão. Não produz. Então perceba, um dia afastados, outro dia com alguma visão, porque foi-nos exposta a palavra de Deus, e para mim, irmãos, agradou a Deus vê-lo enfermar. Isso foi evangelho de Deus para converter um coração endurecido. Por que daquela vez foi diferente das outras muitas vezes que eu já havia lido aquele texto, frequentado a igreja? Porque aquele momento foi o momento onde o Senhor dos Senhores disse: eu quero conversar com você. A graça de Deus revelada na exposição sagrada, na ação do Espírito Santo, é irresistível. Irresistível, incontrolável. Não dá mais para viver sem Jesus. Jesus dá uma ordem. Falta-me tempo, sobra-me texto. Ô Jesus. Jesus dá uma ordem. Vai para casa. Fique com os seus. Isso mais uma vez está chamando-nos a atenção para o fato de que Jesus não quer popularidade. Jesus não está interessado em multidões interesseiras. Irmãos, quantas vezes a gente se preocupa muito mais com a popularidade dos nossos eventos do que com a fidelidade, a razão primária que deveríamos fazer o que fazemos. Frase confusa. Muitas vezes nós nos preocupamos em atrair pessoas e abrimos mão de postulados essenciais, de que não importa o que nós façamos, é Deus quem convence pecador. Não dá para viver diluindo o evangelho. Ai, Jesus te ama, não vai colar. Jesus te ama, mas se você não se render a Ele, você está na unha do capeta. Você vai para o inferno. O evangelho é confronto. Tornar a igreja mais parecida com o mundo não é serviço de Deus. Não é de popularidade que nós estamos tratando aqui. É da centralidade de Cristo. Não estou negando metodologias, de forma alguma. Jesus se utilizou de várias metodologias para comunicar a mensagem do reino. Eu estou combatendo a nossa atitude falida de colocar a nossa esperança nos métodos. A gente quer evangelizar, mas não ora. A gente diz que quer uma igreja santa, mas vive como se Jesus não participasse da nossa vida de segunda a sexta. A gente é crente de domingo. A nossa Bíblia só é manuseada no domingo. E a gente espera que algo aconteça. Falta-nos discernimento. Isso aponta para o segundo quadro. A falta de discernimento do povo. O texto nos diz, versos 27 a 28, em meio à multiplicidade da percepção do povo, Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta: quem eu sou para as pessoas? A resposta parece ser tão simples quanto a pergunta, mas ao mesmo tempo, irmãos, ela é primordial para aquilo que nós professamos. Porque se Jesus não é Deus, não adianta Ele ser o nosso amigo. Se Jesus não é Deus, não adianta Ele ser aquele que anda conosco. Jesus precisa, e Ele é de fato nosso amigo, anda conosco, nosso consolador. Mas Ele precisa ser Senhor da nossa vida, Senhor dos nossos pensamentos e atitudes. Ele precisa ser a energia motriz que nos faz promover o reino de Deus. Aquelas pessoas estavam confusas, perdidas, e apresentaram a Jesus várias respostas. E às vezes a gente pensa que é diferente hoje, quando na verdade, parafraseando o autor bíblico, não há nada de novo debaixo do sol. Desde os tempos antigos,
A doutrina da cristologia tem sido duramente atacada, vilipendiada, exposta ao vitupério, ao vexame. Desde sempre, Cristo tem sido rejeitado dentro e fora da igreja, se não em palavras, mas com atitudes. Nós somos ávidos a condenar a negligência de Pedro para com o sofrimento de Jesus, mas não percebemos, irmãos, que quando deixamos de buscar a Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar da nossa vida, nós estamos negando o senhorio de Cristo em toda ela. Lá no primeiro século, tinha um povo conhecido como os Ebionitas, e eles afirmavam que Jesus, por causa da encarnação de Jesus era uma emanação de Deus, uma aparência de Deus, mas não era um Deus palpável. Para os Ebionitas, Jesus não podia ser Deus, era um tipo, uma tipologia, uma aparência de Deus, não um Deus concreto, visível, pessoal. Depois do pensamento ebiônico vieram então os famosos gnósticos, e para eles Jesus não podia ser Deus, de jeito nenhum. E a encarnação de Jesus para os gnósticos era a prova cabal de que Jesus não pode ser Deus, porque afinal de contas o corpo é mau, o espírito é bom, Cristo se encarnou, muito bom, muito legal, discurso afiado, mas não pode ser Deus. Os tempos foram passando, e lá no século IV, então, um herege chamado Ário, ele então vai dizer que Jesus não pode ser Deus. Deus, não. Porque Jesus teria sido criado. Jesus, por não ser eterno como o Pai, não pode ser Deus. E, portanto, se Jesus não pode ser eterno, não pode ser Deus, ele não é o Criador. Irmãos, percebam como estas coisas atacam quem é Jesus. E quando nós olhamos para os dias atuais, nós percebemos que ainda permeia na mente das pessoas a dúvida a respeito de quem é Deus. Para muitas pessoas, Jesus é mais um dos muitos mediadores, enquanto a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2,5 que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Muitos olham para Jesus como sendo mais um mestre. Que palavras! Não é à toa que influenciou toda a sociedade ocidental, os pensamentos judaico-cristãos. Mas para muitos Jesus é só mais um mestre. Os filósofos contemporâneos corroboram com essa ideia. O Jesus histórico é uma pessoa fundamental para a humanidade, mas é um personagem da história, como afirmou Clóvis de Barros. Jesus é um mestre, e para estes não o mestre dos mestres. Outros olham para Jesus como um profeta, como os islamitas, mais um profeta, mas muito inferior ao profeta, muito inferior a Maomé. Todas estas percepções dilaceram, diminuem, enfraquecem quem Jesus de fato é, e isso muda tudo. Chegamos então à terceira e última cena, a falta de discernimento de Pedro. Eu sei que você está pensando, não, Pedro parece um único lúcido na história. Ele vai dizer, tu és o Cristo. Embora Pedro tenha dado uma declaração inspirada por Deus, em nome do colégio apostólico, ele falou em nome dos apóstolos ali, é importante que notemos que na sequência, Pedro está contradizendo aquilo que ele acabou de declarar. Ele sabia quem Jesus era, mas ainda não tinha discernimento o que Jesus tinha vindo fazer aqui. E isso também muda tudo. De um lado, nós notamos que o povo tinha uma opinião acerca de Jesus, mas não tinham convicção acerca de tal decisão. Nós temos uma opinião, eu não tenho lá uma convicção formada. Por outro lado, nós olhamos Pedro
em Pedro alguém que tinha convicção acerca de quem era Jesus, mas não tinha a mesma convicção a respeito da missão que Jesus veio cumprir. Pedro tinha muita convicção, mas faltava-lhe discernimento total. Marcos não diz, mas Mateus diz, que a convicção de Pedro era, na verdade, a ação do próprio Deus em revelar-se a nós. Lá no texto de Mateus, capítulo 16, verso 17, nós lemos assim, a resposta de Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Isso significa dizer, meus irmãos, que o discernimento e a convicção que temos de quem é Jesus, da missão de Jesus, é produto da ação de Deus nos nossos corações e não objeto da nossa investigação. Não é pela especialização, pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja lá o que for, que nós conhecemos quem de fato é Jesus e qual a sua missão, mas por aquilo que Deus revela aos mais sábios, mas também aos mais simples. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os agnósticos, eles afirmavam que era necessário ter uma revelação especial para ter conhecimento superior e espiritual, quando na verdade a Bíblia vai nos dizer que Deus é quem se revela aos seus e nos atrai à sua presença. Como Jesus disse, aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora, e só vem a mim aquele que antes o Pai me enviar. Nós somos atraídos à presença de Deus. E nós chegamos ao final deste diálogo de Jesus com Pedro. E o texto nos diz, no penúltimo verso, que depois de Jesus afirmar, era necessário, Jesus está só com os discípulos, era necessário que o Filho do Homem, Cristo, fazendo menção ao que Daniel fala dele mesmo, do Messias, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Pedro ouve aquilo e escorrega na casca de banana. Faltava-lhe discernimento total. E ele então chama Jesus: mestre, por gentileza, chega aqui. Eu não sei exatamente como foi o diálogo, mas pela resposta de Jesus eu percebo que Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, não vai rolar essa conversa, para de falar que o Senhor vai morrer. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor vem aqui para pôr ordem nas coisas. O Senhor vai se assentar no trono, vai expulsar os romanos e nós vamos prevalecer. Jesus ouve e ele se volta aos discípulos e diz: cala a boca, Satanás. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Você está cogitando coisas de homens e não as coisas de Deus. Irmãos, é impressionante como em pouquíssimo tempo aquele que fora porta-voz da revelação de Deus foi boca do capeta, para contrariar completamente aquilo que ele havia dito antes. Porque se Jesus é o poderoso Filho de Deus, é necessário, Jesus já tinha dito de forma clara, e a primeira vez de forma clara, era necessário que essas pessoas me perseguissem, é necessário que todas estas coisas acontecessem, e mais, é necessário que eu sofra, é necessário ser condenado, é necessário morrer, para que então eu possa ressuscitar. Irmãos, Jesus está querendo trazer discernimento, não apenas de quem Ele é, mas daquilo que Ele veio fazer, porque isso muda tudo. Pedro vai dizer que a nossa viva esperança está na ressurreição de Cristo. E por isso nós recebemos uma herança inacessível. E Jesus então se levanta contra Pedro e diz: cala a boca, Satanás, vai embora. Boca do diabo, instrumento do inimigo. Arreda Satanás. E eu quero terminar aqui com algumas lições
breves. Note que Jesus mandou Satanás embora, mas continuou cuidando de Pedro. Jesus disse: Satanás, vai embora. Está implícito: Pedro, fica aqui. Eu vou cuidar de você. Sabe por que eu estou destacando isso? Porque às vezes eu penso que a igreja tem agido na contramão. A gente tem mandado as pessoas embora e deixado Satanás por aí. A gente não combate aquilo que é a raiz motora dos problemas. A gente quer resolver a nossa situação. E a gente então nos afasta das pessoas e permite que os problemas perdurem. Nós mandamos embora pecadores e deixamos o inimigo continuando agindo. É como se disséssemos hoje em dia: arreda, Pedro, fica, Satanás. Nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto, que a cegueira física traz limitações terríveis, terríveis. Não sei se você já teve contato com alguém que tem esse tipo de limitação. E apesar de todo o desenvolvimento dos meios de locomoção, de orientação, mecanismos que reduzem o sofrimento de pessoas com esse tipo de problema, isso ainda é um problema muito sério. Sentir-se perdido. Imagine você se colocássemos uma venda nos seus olhos agora e disséssemos: pode ir embora, vá em paz e que o Senhor te acompanhe. Perdidos. Mas a cegueira espiritual é ainda pior, porque os danos de tal cegueira extrapolam efeitos físicos. Eles não nos permitem chegar àquele que é a cura para o nosso maior problema. Nós aprendemos que assim como a cegueira espiritual daquelas pessoas naquele tempo era real, ela também o é hoje. As pessoas vivem cheias de si, como se o conhecimento humano das ciências e filosofias fossem suficientes para dar sentido à vida, e isso não é verdade. E nós somos chamados para ser instrumentos de Deus, para levar discernimento, mas nós precisamos entender que a igreja em si não é o discernimento. Não é aquilo que você faz, mas o que Deus faz através de você. Isso deve nos fazer olhar para o nosso coração. Com que zelo nós temos sido guias de cegos espirituais? Com que disposição de fato nós estamos pegando e entregando aos pés de Jesus aqueles que estão perdidos, e pior, às vezes sem saber que estão perdidos? Nós aprendemos, meus irmãos, que muitas vezes nós podemos ser acometidos de cegueira indireta. Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas eu quero que o Cristo trabalhe dentro da minha agenda. Senhor, esse discurso aí de morrer, não é legal. Muda. Às vezes, irmãos, nós declaramos que Jesus é o Cristo, mas nós queremos colocar o Deus, Senhor de todas as coisas, dentro das nossas metodologias goela abaixo. Porque funcionou nos Estados Unidos, tem que funcionar aqui. Porque funcionou em determinado lugar do Brasil, tem que funcionar aqui. Como se fossem os meios. Que Deus nos livre, irmãos, da cegueira física também. Mas que Deus nos livre da cegueira espiritual. Que Deus nos conceda, na visão das coisas espirituais, discernimento igualmente espiritual, para que então nós possamos não apenas estarmos convencidos acerca de quem é Jesus, mas termos convicção do que Jesus veio fazer aqui e o que Ele realiza nos nossos corações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.